Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja no mundo todo celebra hoje a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E a primeira coisa que nós devemos recordar é a importância da liturgia na nossa vida. Hoje encerramos um ano litúrgico. Nós contemplamos na liturgia, durante o ano, o mistério da encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Primeiro na Semana Santa, depois em cada tempo da liturgia. E cada aspecto da vida de Jesus nos traz uma proposta do Evangelho, a revelação do plano de Deus para nos salvar. A festa de Cristo Rei põe fim ao tempo comum e abre o tempo do Advento. Serão 4 semanas que nos preparam para o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo. Mais algumas semanas do tempo comum depois do Natal, e nós vamos começar o tempo da Quaresma, para meditarmos sobre a paixão e morte de Jesus, a nossa conversão. Depois a Semana Santa, o grande mistério da vida, paixão, morte e ressurreição. 50 dias de tempo pascal até Pentecoste, para entendermos como vai ser a vida da humanidade após a ressurreição de Jesus. E depois, então, começamos o tempo comum, que são 34, 35 semanas, onde nós mergulhamos no mistério do Reino de Deus, estudando um evangelista. Ontem nós tivemos a Assembleia Diocesana e o plano de pastoral vai ser construído em 4 pilares: do pão, da palavra, da caridade e da ação missionária. E uma das prioridades foi que nós redescobríssemos a importância do domingo como o dia do Senhor, como o dia em que nós expressamos a nossa fé, como o dia em que nós nos encontramos com Deus para nos alimentar da palavra da Eucaristia e voltarmos para o mundo cheios de Deus.
cheios do Evangelho, cheios da ação do Espírito Santo, porque se nós não compreendemos e não vivemos a liturgia que se expressa no dia do Senhor, o domingo, nós vamos viver o que algumas igrejas estão passando, o esvaziamento. Com a desculpa da pandemia, as pessoas não voltaram para a missa. Padre, mas de domingo eu trabalho. Nós temos missa durante a semana, não é o mesmo preceito, mas tem a mesma força quando você está trabalhando. Padre, este horário eu não posso, tem outro horário. Então não há como que justificar a ausência na participação da Eucaristia. O dia do Senhor litúrgico é o domingo, mas ela se desdobra também conforme as necessidades humanas. Então hoje nós celebramos Cristo Rei do Universo, não como uma vitória de aplausos e de alguém que derrotou alguém, mas com a vitória de alguém que assumiu a cruz por nós. Alguém que só se tornou rei depois que foi crucificado. Então não é um rei temporal, que tem começo, meio e fim para o seu reinado. Não é o rei para um ou para outro povo ou nação. É um rei para todos os povos e nações e para todos os tempos. O reino instaurado por Jesus começa com a ressurreição e acaba no último dia. Vamos aproveitar para construir este reinado que é para todos, este reinado que tem como proposta salvar a vida das consequências do pecado quando ele mata a carne, das consequências espirituais quando ele nos condena e tira de nós a graça de Deus. Todos os reinos humanos tiveram reis e todos eles foram falhos, todos eles passaram. É isso que ensina a primeira leitura. Eles acabaram de concluir o reinado de Saul e estão elegendo, estão ungindo Davi como rei. Saul foi um bom rei, teve as suas misérias. Davi foi um ótimo administrador e depois no seu reinado pecou e teve as suas misérias e o seu reinado passou também. O Império Romano era o maior que a civilização humana conheceu e também perseguiu a igreja, mas também, se não fosse pela igreja, teria sido extinto. Hoje só sobrou a expressão de Roma, do Vaticano, como símbolo deste império que um dia foi tão grande. E ainda está lá todos aqueles monumentos e está lá a estrutura da igreja, não mais como símbolo de poder, mas como símbolo de unidade de serviço. Aí nós precisamos dar um primeiro passo para corrigir os reinos, os governos humanos. Todo poder, para ser bom, ser útil, para ser até abençoado, precisa ser um poder que serve. Nenhum poder humano pode estar em função de si mesmo. Nenhum poder humano pode se corromper pela injustiça, pela vaidade, pela ganância, pela prepotência. E, Padre, então nós estamos perdidos, meio perdidos, porque não é só o poder humano que rege a nossa vida e a vida da humanidade. Nós contamos com o poder divino, nós contamos com a força de Deus na nossa vida. A proposta é para que os poderes humanos de fato se comprometam com aquilo que é bom e abençoado, eles precisam se pautar pela justiça, pela verdade, por aquilo que é o bem para todos. E cada governo, independente um do outro, de cada país, de cada povo, ainda tem que ser permeado pela irmandade, pela fraternidade, para que os conflitos, as guerras sejam abolidos da nossa existência, para que um povo e uma nação possa ajudar uns aos outros e possa existir uma equidade na participação das riquezas, do conhecimento, da tecnologia, de tudo aquilo que o ser humano é capaz de produzir. Quando não há os sinais da luz, do amor, da graça de Deus, o poder humano se corrompe e corre ainda o risco de se tornar uma arma contra a própria humanidade.
uma arma de violência, uma arma de injustiça, uma arma de miséria, de destruição da natureza. Mas nós temos um modelo a ser seguido. E se na primeira leitura, o livro dos Reis falava daquilo que os reinos humanos podem deixar a desejar, na segunda leitura Paulo explica que o reinado que Jesus instaura é diferente desses reinos, que o poder revelado em Jesus é único e exclusivamente o poder do serviço, do bem comum. Então Paulo diz: Cristo precisa ser a cabeça e a humanidade o corpo. Ele precisa estar entranhados nas ações humanas para que o corpo não se mutile, para que o corpo não se separe, não adoeça. Então o reinado revelado no poder de Jesus é um reinado para todos, pequenos e grandes, pobres e ricos, é um reinado para todos os povos e nações, sejam eles diferentes pelas suas características uns dos outros. É um reinado que começa, mas ele é perpétuo, ele só termina, ele só acaba quando tudo e todos estiverem plenos da graça de Deus. É um reino que só tem um propósito, a plenitude da vida humana. Começa e termina em Deus, mas passa pela nossa humanidade para que sejamos restaurados, perdoados, reconciliados, curados, para que nós sejamos plenificados. É um reino que, como eu disse, não se alcança com uma vitória gloriosa, mas com o sangue derramado na cruz. Depois do sacrifício de Jesus na cruz, é que ele é aclamado como rei. O sangue da cruz garante a paz. Depois da cruz, nós temos o que é suficiente e necessário para que a vida humana tome outros rumos, para que a vida humana seja constituída, governada, organizada, de maneira diferente de tudo aquilo que faz mal, de tudo aquilo que fere a nossa dignidade. Então nós precisamos, com a força da fé, fazer que Cristo continue a reinar nos nossos corações, nas nossas vidas, mas ele precisa reinar também na política, na economia, na ecologia, na ciência, em todas as outras dimensões da vida humana. Ele precisa reinar na igreja, mas precisa reinar em todas as igrejas. Ele precisa reinar nas pessoas, mas também em toda a humanidade. Então, quando nos reunimos para celebrar a festa de Cristo, Rei do Universo, nos reunimos para nos comprometer com o seu reino e fazer com que a nossa vida, os nossos dons colaborem para que este reino aconteça e a cruz nunca mais aconteça, e os reinos não se dividam, e a violência tenha um fim, e as desigualdades sejam superadas, e aqueles que governem, governem com satisfação, governem com aquilo que nós mais precisamos no nosso dia a dia, que nós mais precisamos para que a vida humana seja digna. E aí sim, que os reinos humanos e aqui na terra possamos ser um pouquinho da expressão do reino celeste e do reino de Deus. Sim, precisamos de governantes, de lideranças, mas sim, muito mais sim, precisamos que em todos eles e em nós esteja presente um pouco de Jesus, o Rei do Universo. Ali, ao lado da cruz, nós temos dois exemplos, um de um malfeitor que, crucificado, zomba de Jesus. Depois de todo o mal que já havia feito, ainda não acredita que é capaz de a vida ser diferente. E um outro que humildemente pede que o Senhor perdoe os seus pecados, pede que o Senhor tenha misericórdia, pede que o Senhor o salve. Aquele que os dois pregados na cruz com Jesus não vão descer de lá, não vão ter outra vida junto dos seus para reparar os seus erros. Um prefere ficar naquilo que fez de errado e o outro prefere aceitar a salvação e acreditar que ainda
ele podia ter uma vida diferente, mesmo que não fosse na terra. Para aquele que se converteu, Dimas, Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não esperemos a última hora, mas tenhamos a coragem de mudar a nossa vida com a força de Jesus. Enquanto podemos, temos força, enquanto estamos aqui, para que chegada a nossa hora, estejamos prontos também para a vida e para o reino de Deus na eternidade. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.